Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é José Norberto. Boa noite. Nós estamos iniciando hoje mais um programa Igualdade Racial. Nós vamos receber hoje no nosso estúdio o seu Antônio Marcos Beato, que é capitão das guardas de Marujo de aqui de Itabira, e ele vai contar para a gente um pouco dessa história. As guardas estão indo essa noite para Aparecida do Norte, e nós temos assim uma história muito rica aqui dentro de Itabira, né? Uma tradição centenária, que o senhor Antônio vai contar um pouco dessa trajetória para a gente. Boa noite, senhor Antônio. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Também igualmente. Poder contar para a gente um pouco aí da sua história. A história eu sou filho de marujeiro e vim de Santa Maria em 58, quando já estava trabalhando na companhia. Então o seu Zé Margarida sempre me convidava para mim trabalhar com ele na Marujara, e eu falei com ele que enquanto eu não aposentasse, que eu não ia entrar com ele na guarda. Mas tudo que eu aposentei, aí eu assumi o cargo. Hoje eu sou capitão da guarda. O seu Zé faleceu e eu estou dando continuidade no trabalho com ele. Isso então, aconteceu por quando, senhor Antônio? Isso aconteceu em Deus de 1976, que ele adquiriu desde essa época que ele passou aí para Aparecida do Norte, apresentando a nossa congada na Aparecida do Norte, né? Festejando o São Benedito, que para nós é muito importante esse encontro lá na Aparecida do Norte, que nós estamos representando, nós estamos levando a nossa cultura religiosa itabirana para o povo da Aparecida, e não só como o Brasil inteiro. Mas isso então tem uma história, até chegar na Aparecida. Parece-me que a história começa lá na Serra dos Alves, e vem para Itabira, com o seu Zé Margarida. Como é que é isso? Quando que se deu? Conta pra gente aí um pouco. Não, esse termo aí acontece que o nosso querido Zé Margarida, ele veio de Serra dos Alves para Serra do Carmo, porque aí ele já estava na guarda de lá, que é a guarda do senhor do Serra dos Alves, é a guarda mais velha que nós temos aqui, ela é centenária. Então, acontece que nele vim pro Carmo, e do Carmo ele veio com toda a beleza, que naquela época era muito sacrifício para eles poder fazer uma mudança. Veio para Itabira e começou em 70, 73, e que ele começou com um grupinho de criança. Aí quando chegou a registrar mesmo, já foi em 76. Aí... Mas isso já aqui dentro de Itabira, onde? No bairro da Água Fresca, que começou essa história. Então a história da guarda... Da guarda de Nossa Senhora Rosário, do bairro da Água Fresca, que é o nome dela. É a primeira? É a primeira. Ela é mãe dessas outras. Então aí formou vários capitães no grupo dele, que hoje nós estamos aí com a base aí de 9 guardas. 9 guardas. Mas tem também um grupo aí de folia, né, nessa história. Fora o grupo de né? folia, né, que é de 3, mas também isso tudo aí foi como... ele que surgiu, ele fazia parte da Pastoral do Negro, e aí surgiu ele montar essa guarda de Santos Reis. Então, onde que nós ficou dividido? O povo marujeiro ficou fazendo parte das duas partes, que era a Pastoral do Negro e a folia de Santos Reis. Bom, então... Começou ali na Água Fresca. Água Fresca. Hoje nós temos um conjunto de 10 guardas, né, misturando as guardas com a Folia de Reis. A Folia de Reis faz 11. Faz 11. E aí tem um calendário. Calendário que todo ano nós temos como esse costume de apresentar na Aparecida do Norte todos os festejos de São Benedito, que é uma riqueza para nós itabiranos fazer essa apresentação lá na Aparecida do Norte, levando essa riqueza que Itabira tem aqui, que eu considero o Congado aqui em Itabira, é um patrimônio histórico, religioso, que faz parte da comunidade, e a gente tem a oportunidade de já vai para mais de 30 anos que a gente tem essa oportunidade de levar
essa história, esse festejo a São Benedito. Ô, São Antônio, o senhor podia contar para a gente qual que é a diferença da marujada e do congado, né? Porque acho que as pessoas às vezes confundem um pouco. Na diferença é o seguinte, a gente fala congado porque o congado chegou primeiro. O congado chegou primeiro, então a gente fala congado, mas marujo e outros catupé, maracatu, vilão e vários outros grupos chegou depois. Então o Congo está na frente. Por que o Congo? O Congo tomou o nome de Congo porque veio, a origem africana. A origem africana, então, tem uma pessoa maravilhosa que é o Chico Rei, que trouxe essa peça para nós aqui, até em Ouro Preto. Então, a partir daí, de 1612, que engrenou pela toda a Minas Gerais, então, é onde chegou até em nós. Mas aí, o senhor falou que é uma tradição centenária, mas pelo que eu sei, né, parece-me que é mais de 300 anos essa tradição, né, que vem aqui, que chegou, né, do tempo da colônia a Itabira e a coisa, né, e esse processo foi alastrando. É isso? Sim, é isso sim. Foi lastrando para toda Minas Gerais, montando outros tipos de grupo. É onde que fala, tem grupo tal, mas devido ele chegou primeiro, então ele fala mais forte. A maioria fala assim, congado, mas está abrangindo. Marujo, que o marujo veio dos marinheiros, que o zelador dos escravos, quando chegava para ser cuidado, para poder pôr lá no recinto lá da pira deles. Então, esses aí que formaram o marujo. É onde que a gente fala que marujo mesmo são dos brancos. Agora, o Congo, que já vem da parte africana, que é uma tradição que foi fundada lá na África. Então, quando o Chico Rei veio para nós aqui, ele já veio, lá nessa época, ele era até rei, lá no Congo, lá na África. E quando ele chegou aqui para nós, chegou em Rio de Janeiro, nessa época, Major Augusto estava no Rio de Janeiro, em Ouro Preto, ele já tinha vários escravos, então ele precisava de aumentar os escravos dele, e ele falou com um dos escravos dele, que era o Doroteia, falou, Doroteia, nós precisamos de aumentar meus negros estão velhos e eu preciso de tirar mais ouro. Renovar, então, né? Então ele pegou e o que ele fez? Ele falou assim, então nós vamos na feira no Rio de Janeiro, que eu preciso de comprar 30 negros. E aí ele levou o Doroteia, chegou lá, o Doroteia pegou, escolheu 10 negros em cada feira. E quando chegando aqui no Ouro Preto, como foi descobrir, o Chico Rei veio no meio do que ele escolheu, que foi um homem inteligente, que já tinha os costumes dele lá, da tradição dele lá. Então ele, lá um dia, lá no meio da turma, ele falou assim que ele já tinha sido rei, e até aquilo ficou na boca do pessoal, rei como? Aí caiu na boca do governador, o governador falou assim, preciso ver esse nego, traz ele aqui uma hora para nós poder, para mim conversar com ele. Aí, muito humilde, assim, meio acanhado, ele chegou e foi lá conversar com o governador, de Ouro Preto, naquela época. Aí, chegando, conversando com o governador, que história é essa de você tá falando com a turma aí que você é rei? Não, doutor, o caso meu é o seguinte, que lá na minha terra, eu era rei Congo lá, eu e minha rainha. E a minha esposa era a rainha Congo lá. Mas tu me conta essa história direito. Aí começou a contar para ele só como é que foi, tal. Ele falou, não, por quê? Como é que foi? Aí ele contou para ele que quando estava vindo de estar em alto mar, então um dos capitães falou assim, o barco está muito pesado, e o outro falou assim, joga um bocado de gente no alto mar, e aí jogou a esposa dele, que era uma das rainhas dele e uma das filhas dele. Aí só sobrou ele e o filho dele, o Muzinga. Então, aí ficou sem a rainha. Mas hoje, né, a gente voltando à nossa história das tradições, tem um ritual. Né? A rainha e o rei, é daí que vem a tradição? Quando vocês participam das festividades? Aí o que aconteceu? Nele pedir
o governador, se ele podia, que ele explicou para ele, se ele podia formar o grupinho dele, ele pegou e ele autorizou, falou, não, hoje não vou te dar você a resposta não, mas depois você volta aqui para me dar a resposta. Aí ele conversou lá com o padre, com o delegado da cidade, Major Augusto, que eram os outros lá, aí autorizou, não vão autorizar o Chico a fundar, dar continuidade no trabalho dele. Aí chamou ele lá e autorizou para fazer o trabalho dele, aí que ele foi cuidar, formar as caixas, já tinha uns escravos lá, já entendia um pouco, então formou aquele grupo que ele foi arrumar uma rainha e formou o cortejo para dar continuidade nas festejos dele lá. Então tá, falando de cortejos, e o senhor também já disse aí um pouco antes aí a questão da religiosidade, como é que se dá essa relação da marujada, do congado, com a Igreja Católica? Naquela época, até não era muito dotado, não, que foi uma polêmica bruta. Muitos padres não entendiam o espírito da coisa, então barrava, costumava desbarrar a guarda para entrar. Não tinha, participar não tinha autorização para entrar dentro da igreja. Então, portanto, naquela época, os escravos levavam eles na porta da igreja e lá fora ele nego ficava. Harta noite na senzala que nego rezar. Tem até uma música nesse caso. Você entendeu? Sim. Aí, por causa desse momento, que eles não tinham autorização de entrar na igreja. Então, foi onde quando aconteceu a missa conga, mais ou menos por aí. Que a missa conga é uma missa, ela é celebrada no campo, praticamente no campo, que foi a primeira missa que recebeu para os negros. E ela continua, né? Essa tradição continua. A missa conga continua sendo realizada, né? Aberta, e isso era porque o negro não tinha, então, né? As guardas não tinham direito ao acesso à igreja. Não tinha. E aí, então, surgiu... E aí, daquela parte, então, já foi entendendo mais, algum padre não entendia, que até hoje ainda tem padre que não entende. Então, houve essa missa conga, é uma missa diferenciada de outras missas, porque a missa... E quando que as guardas ela tem uma evidência nas festividades da Igreja Católica? Quando que se dá isso? Quando se dá isso, se dá no mês de outubro, agosto, de setembro em diante já é mês folclórico, é um folclore religioso, então é o mês da peça de Senhor do Rosário, São Benedito começa agora, então é sempre nesse mês, assim, forte mesmo, é mês de outubro, que é Senhor do Rosário, do 7 de outubro. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com a resposta do São Antônio. Tudo bem. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Vira, 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 vira. O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Voltamos então para a segunda parte do nosso programa Igualdade Racial. Nós estamos entrevistando o São Antônio Marcos Beato, São Antônio Beato, mais popularmente conhecido no meio das guardas, das marujadas.
E ele está contando para a gente como é que acontece as festas em Aparecida. São Antônio, conta para a gente aí o que acontece na Aparecida do Norte, nessas festividades onde as guardas participam, né, dando uma grande contribuição nos festejos de Aparecida do Norte. O que acontece é que lá no primeiro dia que esse grupo nosso chega lá, já tem a apresentação na praça, em frente à igreja, e é aquela maravilha. Então, o padre, os outros lá, faz aquela benção geral no povo. Nesse momento, tem mais de 40 e tantas guardas lá. Então, quando a menina fica gritando lá, o nome, tá lugar assim, então o pessoal já fica deixando... Vai anunciando, né? Vai anunciando, as guardas de tal cidade, estado, né? Então, quando fica, a maioria hoje lá fica assim, prestando atenção na hora que fala Minas Gerais, porque Minas Gerais, lá, o que eu senti que dá uns 200%. Mas amarela tudo lá. Da audiência. A audiência é forte mesmo. E nós, itabiranos, chega lá com tem uma faixa e tem escrito lá, Associação de Congado de Itabira, e nós temos levado o prefeito, né? E então fica muito... O que eu senti lá que é maravilhoso. O padre lá sente que está sendo interagido com eles lá no altar, lá. É uma coisa maravilhosa. Mas o que acontece de especial nessa apresentação das guardas? De especial? É. Ué, só de eu estou apresentando lá a nossa cultura religiosa maravilhosa de Itabira, lá na Aparecida do Norte, é a coisa mais especial que... Você entendeu? Para a comunidade lá e mesmo o povo, né? Que nós temos muita gente de fora que nem sabe o que é uma marujada, tá lá, que é vários tipos de grupo. Então, isso é uma coisa muito importante. E aquela procissão do São Benedito, com aquela quantidade muita guarda mesmo, e aquele entusiasmo que o pessoal faz lá naquela hora de hasteamento do mastro, que você vê aquele monte de gente, que o mastro fica de um jeito que você não tem lugar de você encostar um dedo, de tanta gente ajudando, trazendo ele, e eles vêm conduzindo ele a distância de mais de 300 metros, trazendo ele a unha seca assim, para poder hastear. É pesado? Ah, ele é muito alto, o diâmetro dele é de mais de 250 mais ou menos, e comprimento é uns 30 metros de comprimento. Aí leva e hastia. Na porta da igreja de São Benedito. Aquele momento ali é um momento muito, para quem é religioso, tem fé no São Benedito, eu acho muito importante, daquele momento ali, deles prestando homenagem ao São Benedito, fazendo aquelas preces lá, e aquela hora ali também, que o padre lá, na celebração da missa conga, é uma missa diferenciada das outras, que é uma coisa muito maravilhosa. É diferente, então, da missa tradicional da Igreja Católica diferente. Para a missa conga. É diferente. E aí, nesse momento, tem outros rituais? Por exemplo, a dança, a trança-fitas. Não, nesse momento, não, né? Não, nesse momento não, nem nesse momento não. Momento de trança-fita é assim, quando está na praça. Na praça, aí chega um trança-fita, o outro, de acordo com a praça, pode estar 2, 3 grupos fazendo a trança da fita. E qual que é o sentido? Qual que é o sentido que é o seguinte, ali cada cor daquele equipamento ali representa uma parte do Congo. Ah, muito bem. E aí, não só então, a dança de trança-fita, né? Mas você tem outras formas de manifestações. Tem várias apresentações, tudo fazendo o mesmo sentido, tudo em homenagem a São Benedito, nesse dia, que a Senhora do Rosário e São Benedito
tem essas manifestações dessas danças, tem outros grupos, outros tipos de grupo, fazendo, cada um dançando no seu ritmo. Cada um no seu ritmo. Mas não é uma competição. Não. É só mesmo para homenagear o São Benedito. em função de homenagear São Benedito. Não tem competição. Muito bem. Voltando um pouco aqui em Itabira, senhor Antônio, são mais de 100 anos, né? O senhor acabou de falar. E essa tradição, que já se transformou histórica, faz parte do nosso patrimônio histórico e cultural, religioso, há registro? Não, no momento, a coisa que eu mais desejo é isso aí, é o registro. Para nós ter uma coisa mais concreta, uma coisa assim, né, mais segura. E eu espero que... E o que é preciso para ter esse registro? Uma vez que tem todas essas manifestações aqui, a gente sabe que a associação ela tem uma vida, né, ativa muito grande, ela participa aqui, participa em todos os lugares, né, às vezes fora de Itabira, quando é chamado, e aqui mesmo no nosso município, né, as guardas, elas estão sempre se apresentando, seja na cidade, seja nos arredores. O que é que falta para a associação dos congadeiros conquistar o registro que vai lhes dar a notoriedade dessa importância do patrimônio histórico religioso? Aí eu acredito que está faltando, por exemplo, a gente... Eu, pelo menos, eu estou precisando de ajuda. Como presidente da associação, eu preciso de ajuda para alguém, como que eu falo, me dar a mão nesse sentido, que eu fico muito feliz de ter a nossa cultura religiosa de Itabira sendo reconhecida para Minas Gerais e em nível nacional, porque para nós é muito importante. Essa trajetória do senhor fez com que, né, o senhor Zé Margarida, antes, né, da partida dele, né, vocês conseguissem um espaço. Hoje, a Associação dos Congadeiros tem uma sede. Essa sede funciona aonde? Essa sede funciona, esse local lá nós adquirimos o José Margarida, e na época ele conseguiu, no tempo do prefeito Mirtão. O Mirtão doou esse terreno para nós lá na rua dos Desengajados da Gabiroba, bairro 345, no bairro da Gabiroba. E é lá então que acontece? E lá ele doou o terreno para a guarda. E a guarda, então... Qual guarda? A guarda do Senhor do Rosário do bairro da Água Fresca. Então sentimos, eu mais os meus companheiros, nós sentimos que a guarda estava assim, meia fraca, para fazer um pedido de recurso. Então ele deu ideia da gente formar uma associação. Então nós formamos uma associação, porque a associação, ele falando para mim, associação eu vou falar mais forte. Então, aí formamos uma associação, aí já melhorou bem. Mas para ser formada, precisou da guarda a doar o terreno da sede da Associação das Congadas. Ela está localizada no terreno da guarda. Então, a guarda, né, de Nossa Senhora do Rosário, que é da Água Fresca, é a responsável pelo espaço? Pelo espaço. E fez a doação, então, para a associação. Para a Associação das Congadas de Itabira. Que é hoje aquela que rege todas as manifestações e recebe, digamos assim, todos os filiados. Sim. Hoje são quantos congadeiros aí, ou marujeiros? Filiados. Filiados? Nessas 10 guardas aí. Qual que é o volume, digamos assim? O volume lá é o seguinte, infelizmente, os nossos capitões de Itabira, eles precisam de certas orientações, porque eu acho que eles têm coisa que eles não entendem bem, não, porque a gente, da parte que fala que é associação, tem que ter uma contribuição para ajuda, para manter a associação, e nós não temos isso aí.
Ainda não criou ainda essa cultura, se eu quero Não. dizer, né? Não. Mas que é necessário para poder garantir a Para sobrevivência. manter, tem que ter. Para eles chegar junto e contribuir para manter a associação. E de onde que vem, então, esse recurso que fez com que a associação, né, centenária que ela é, né, continuasse firme? Há uma renovação, né? Como Não. que acontece isso? Que ela chegou até aonde o ponto que ela está lá. Isso. Isso aí é o seguinte, na época do primeiro presidente, tem um amigo que nós chamamos José Ferreira da Silva, nós tratamos ele de José Grande. Esse homem é um homem maravilhoso, muito devoto ao Senhor dos Ares, São Benedito. Ele perguntou o primeiro presidente lá que queria fazer alguma coisa, que era o sonho do nosso capitão José Margarida, construir aquela sede ali. Mas acontece que nele falar com ele, fala assim, não, a associação não tem verba, não mexe com isso não. Aí falou para ele. Aí ele ficou muito sentido que ele era, o sonho dele é fazer alguma coisa. E logo, aí quando Antônio Marcos Beato, tomou a direção do governo, ele veio no outro dia, foi lá em minha casa e pegou e falou assim, ó, o outro presidente, eu falei com ele, o mesmo que eu estou falando com você, eu estou disposto a doar isso e isso e isso para nós iniciar a associação. Eu virei para ele e falei assim, ó, você sabe que a associação não tem dinheiro, mas se você quiser fazer, você sabe o que você está fazendo. Esses ensaios, eles acontecem de quando a quando? Lá nos ensaios 2 vezes por mês. Em que época? Final de semana? Não, isso aí sempre é final de semana. Quando tem alguma atividade? Quando tem atividade, por exemplo, tem uma festa a fazer no interior aí, vai lá e faz o ensaio assim no sábado, para no domingo seguinte a gente vai fazer as festas no interior, dependendo do lugar que foi chamado. E como, bom, aí vou voltar, né, agora, né, para a gente estar caminhando já para o final da nossa programação. Quando vocês estão indo, né, como foi o caso, né, dos eventos, né, quando vocês foram a Aparecida, como é que é a organização? A organização é o seguinte, que já fazem há mais de 30 anos que nós eventos, todos os prefeitos tenham doado, nós chegou até a receber até 10 ônibus, mas do ano passado para cá nós estamos tendo só 5 ônibus. Mas todos eles a doou, porque eu já sinto uma tradição de todo ano a gente tá fazendo essa festa lá para São Benedito. E agora, daqui para frente, né, nós estamos chegando aí no mês de maio, as guardas, elas têm uma importância muito grande nas festas, né, do mês de maio. Nós temos aí de Santo Antônio, bairro da Gabiroba, tem do Divino Espírito Santo, na Bairro Gabiroba, tem Vila Amélia, nós temos em vários bairros que acontecem as atividades, né? E temos também dando uma aula de Senhora do Rosário, que é dia 7 de outubro, mês de outubro, nós estamos empenhados a fazer a festa do Senhora do Rosário, que é uma festa de tradição, a gente não pode deixar cair essa festa. No mês de agosto, né, a gente celebra, né, o folclore. Nessa época, né, a marujada, né, era também vista como folclore. Hoje nós entendemos a marujada como um importante, né, dentro do nosso contexto cultural. A igreja, a marujada, ela participa de alguma atividade nessa programação da Semana da Cultura Popular, no mês de agosto? Já tem participado, já tem. Tem participado, Já. né? Muito obrigado. Nós estamos, então, encerrando mais uma edição do nosso programa Igualdade Racial. E a gente encerra, né, com um pouco de cantoria, que é o motivo de tantas alegrias, né, do nosso povo. Viva Nossa Senhora, viva Nossa Senhora, viva, 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 oh viva Nossa Senhora.
viva Nossa